Olá, eu me chamo Fábio Asmar, sou biomédico, advogado especialista em Direito Médico e da Saúde. Hoje recebendo aqui a doutora Mariana Drummond, médica dermatologista. Vamos fazer um bate-papo aqui acompanhando as evoluções da dermatologia, tanto na parte cosmética quanto na parte de tratamentos. Tá? Doutora Mariana, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui. Gostaria que iniciássemos aqui, a senhora falando uma breve trajetória da sua formação e o acompanhamento dessas evoluções que vêm desde o início da sua militância na medicina até o dia de hoje. Certo, Fábio, tudo bem? Queria primeiramente agradecer o convite. É um prazer e uma honra estar aqui com você, conversando sobre um tema tão importante que afeta diretamente a vida de várias pessoas. Então, como o Fábio já disse, meu nome é Mariana, sou médica dermatologista, fiz residência médica no Hospital das Clínicas, aqui em Goiânia, fiz fellowship em cosmiatria, em tricologia, e desde que eu terminei a residência até hoje, vem acontecendo várias mudanças em vários âmbitos, tanto de cosmiatria quanto de tratamento, diagnóstico. O avanço tem sido muito rápido. Eu brinco com os pacientes que a cada semana surge alguma coisa diferente, um laser, um tratamento, um tipo de preenchedor. E assim, a gente tenta ao máximo sempre estar acompanhando essa evolução, mas sempre com uma visão crítica. Porque às vezes vão surgindo tantas coisas, vão atropelando a gente que não tem tanta utilidade ou não tem tanta validade. Importante a gente sempre ver qual é o embasamento científico daquilo, quais foram os estudos que guiaram a criação daquela nova tecnologia ou tratamento. Coisa boa, maravilha. E como é que você me fala sobre a parte de medicamentos? Ela tem evoluído bem, as drogas hoje estão mais eficientes, com menos efeitos colaterais. Como é que tem sido administrado isso dentro dos consultórios, na prática da dermatologia? Olha, desde a minha residência já começaram a surgir alguns tratamentos, principalmente no sentido de imunobiológicos. Os imunobiológicos são terapias utilizadas principalmente para doenças como psoríase, dermatite atópica e vitiligo. Eles são terapias avançadas, com menos efeitos colaterais e que permitem que a pessoa use doses em intervalos cada vez mais longos. Então, assim, os pacientes às vezes falam, é injeção, quero fazer injeção, porque a maioria deles é aplicado por via intradérmica, ou submuscular, subcutâneo, mas tratamentos com resultados excelentes. Pacientes que até então, por exemplo, portadores de psoríase, que tinham quadros refratários, que não melhoravam com nada de tomar, de passar, tiveram melhora de praticamente 100% com essas terapias, que têm evoluído cada vez mais, e principalmente lesões e doenças de pele que afetam muito o paciente, a autoestima, que tem grandes estigmas. Por exemplo, pacientes com vitiligo, às vezes casos extensos, dermatites atópicas que eram incontroláveis, hoje em dia a gente conseguiu controlar. E além disso, também em relação a tratamentos, hoje em dia a gente tem falado muito também em terapias regenerativas. Desde o ano passado, ano retrasado, veio muito à tona alguns termos que são já conhecidos de exossomos, PDRN, de terapia molecular, que também auxiliam. Ele já entrou na parte da estética, mas que também auxiliam em cicatrização de feridas, regeneração. Então tem evoluído muito também para esse lado. Para a estética, ele já tem sido utilizado para tratamento de rugas, tratamento de cicatrizes, manchas, mas nesse lado, de forma injetável, ainda uso off-label. Na forma de cosmético também ainda é off-label. Agora, para terapia regenerativa de lesões, já foi autorizado pela Anvisa. Maravilha. Então, nós temos uma evolução de drogas, de tratamentos, com uma melhora significativa, um prognóstico significativo para determinadas patologias. É isso mesmo? Com certeza. E cada vez surgindo novas coisas, os estudos ainda para essa área, mesmo que a estética, a cosmiatria seja uma área que chame muita atenção, principalmente da população geral, a área focada em estudos para tratamento de lesões de pele tem também recebido muita atenção, muita dedicação, tem tido muito estudo ainda nessa área. Interessante esse início da nossa conversa, porque quando se fala em dermatologia, isso
nível popular, as pessoas normalmente elas são levadas a imaginar só na parte estética. Nós começamos informando que a dermatologia vai muito além da questão estética que está em voga. Não é isso mesmo? Com certeza. Tem, às vezes, as pessoas acham, mas dermatologista vai só fazer o tratamento, só o botox, só o preenchimento. Eles não imaginam que é o dermatologista que cuida do cabelo, se tiver algum problema de queda de cabelo, problema no couro cabeludo, se tiver algum problema de unha, de alterações, infecções fúngicas, de pele e de mucosa, por exemplo, região intraoral, também é tudo dermatologista que cuida. Então, assim, é muito amplo esse espectro de tratamento que tem. É clínico, é cirúrgico, é estética, é lesão de pele, cabelo, unhas. Então, é importante a gente orientar também a população que o médico dermatologista é um especialista capacitado para atuar em todas essas áreas. Maravilha. E mudando um pouco de foco, em relação à parte tecnológica hoje dentro da estética, o que vocês estão contando? Eu tenho visto muita divulgação de equipamentos novos, de coisas novas. Quais são as novidades que vieram para ajudar o profissional a minimizar riscos em relação aos procedimentos, né, e tornar esses procedimentos mais efetivos e mais atrativos aí, sob o ponto de vista de tratamento mesmo? Com certeza o ultrassom, sem dúvida alguma. Antes, o ultrassom ele era feito dentro da dermatologia, basicamente para diagnóstico de algumas lesões, para ver, por exemplo, o paciente tinha um cisto, faz o ultrassom para ver se realmente é um cisto, é um lipoma. Antes ele era usado basicamente para diagnóstico de lesões e feito principalmente por radiologistas. Hoje em dia eu brinco que os dermatologistas têm já um ultrassom do seu lado, o ultrassom e o dermatoscópio, que ficam juntos. Por quê? Frente ao aumento da incidência de complicações que estavam acontecendo, principalmente com preenchedores e principalmente com não médicos, o ultrassom ele desenvolveu um papel super importante na dermatologia, porque através dele a gente consegue mapear os vasos da pele, ver qual é o local de risco que eu não posso preencher, que tem maior risco do preenchimento dentro de um vaso e fazer oclusão, qual que é a área que é mais segura. Então o ultrassom ajuda muito durante o procedimento, ele ajuda depois também para ver qual foi o produto que foi injetado, se foi outro profissional que fez, onde que está esse produto, também para fazer todo esse mapeamento da face. Com o ultrassom a gente consegue ver, isso vai nos guiar, né? Qual que foi o produto, se tem fio, se tem ácido hialurônico, se tem PMMA, que é o polimetilmetacrilato, que é o produto que não é reabsorvível, se tem um bioestimulador de colágeno, um ácido polialilático, uma hidroxiapatita. Então o ultrassom ele ajuda em todos esses sentidos, diagnóstico, de tratamento, de definição de conduta. Então foi uma evolução realmente muito importante na dermatologia. E nessa parte é interessante porque existe, quando a gente fala em tratamento estético, existe uma expectativa que muitos tratamentos não alcançam, né, a expectativa do paciente. E em muitas situações, sobre o aspecto legal, os pacientes acham que o tratamento não foi a contento, que o tratamento não atingiu aquela questão, às vezes até judicializam, querendo informar que o médico foi negligente. Como é que vocês lidam com isso? Termo de consentimento informado, vocês trabalham com esse termo de consentimento, especificam para os pacientes exatamente os tratamentos, os benefícios e principalmente os efeitos colaterais que porventura podem aparecer naquele procedimento que foi escolhido? Com certeza. Eu destaco aqui alguns pontos importantes. Primeiro, é alinhar a expectativa com o paciente. Isso é uma coisa super importante, que tem que ter não só na conversa, mas documentado, no termo de consentimento livre e esclarecido, de todos os procedimentos que a gente vai fazer tem um termo. Então, alinhar a expectativa. Às vezes, o paciente vem com uma expectativa de um resultado de cirurgia plástica, que a gente não consegue isso com o procedimento. Fala, eu quero ficar desse jeito. Então, a gente explica até onde a gente consegue ter um resultado. A gente explica quando começa a surgir o efeito daquele tratamento e até quando tem aqueles efeitos.
também explicamos que a medicina não é matemática. Então, mesmo que uma amiga do paciente tenha feito esse tratamento e conseguiu esse resultado, a paciente, se fizer o mesmo tratamento, provavelmente não vai ter o mesmo resultado. São corpos diferentes, organismos diferentes e cada um reage de um jeito. Então, a primeira parte é essa conversa, alinhamento de expectativas com o paciente, criar toda uma relação médico-paciente que é importante para tudo. E o termo de consentimento a gente faz para todos os pacientes, sempre antes de realizar qualquer procedimento, explicando não só o que envolve o procedimento, mas quais são as possíveis complicações, já que as complicações podem acontecer em qualquer procedimento, só não acontece em quem não faz, mas lembrando que o médico capacitado, ele, além de saber fazer o procedimento, ele sabe arcar com a complicação caso ela aconteça. Isso é uma coisa super importante. E a gente faz todo esse alinhamento, explicamos tudo para o paciente. Inclusive, tem uma coisa interessante que tem na clínica que eu atendo, que chama Crisalix, que é um aplicativo que a gente consegue, que tem a foto do paciente, que a gente já tirou, e a gente consegue simular como que ele vai ficar com alguns dos procedimentos que podem ser feitos. Então, isso já dá uma ideia e algum parâmetro para o paciente. Interessante, eu vou puxar um gancho aí interessante, legal, que é a questão de não só ofertar para o paciente determinado tratamento, mas estar preparado para lidar com as intercorrências. Isso é uma coisa interessante, porque nós estamos aí numa semana de muito ibope por conta de um procedimento estético realizado, né, de um peeling de fenol, que evoluiu de uma forma drástica e que, obviamente, foi uma intercorrência e que o responsável pelo procedimento seguramente não tinha a mínima condição de dar o suporte necessário para evitar aquela consequência que foi causa-morte, né? Vocês lá têm um aparato específico? Como é que vocês se organizam para lidar com as intercorrências? Eu imagino que não seja muito frequente, né? Mas tem que estar preparado, até porque, né? É o risco que existe, né? Então, os consultórios, as clínicas em geral, elas são classificadas, né, de acordo com o nível de complexidade que os procedimentos terão, e de acordo com cada nível a gente consegue classificar para ver se vai precisar, quais são os aparatos que vão precisar, é um carrinho de parada, quais são as medicações que tem que ter para acesso endovenoso, se precisar, se tiver uma anafilaxia, um DEA, então tem tudo já organizado, preparado, Importantíssimo. já que existe esse risco. Então a gente sempre tem que estar preparado. Olha, é raro, nunca aconteceu, mas a gente tem que ter tudo e não só ter como saber utilizar. Também não adianta a gente ter lá as medicações e não saber qual dose utilizar, qual a via utilizar, em que casos utilizar. Então isso a gente tem sempre tudo preparado, fazendo as atualizações frequentes com os anestesistas também para manter todos esses dados frescos. E é igual eu falei, o risco só não existe em quem não faz, mas é muito diferente você fazer um procedimento que é médico, que tem que ser um médico capacitado, nesse caso foi um peeling de fenol, é um procedimento médico, e fazer ele com um não médico. Então, assim, o peeling de fenol é um procedimento que ele tem seus riscos. Tem risco de arritmia, porque ele é cardiotóxico, ele é nefrotóxico. Então, o profissional que é capacitado para fazer o peeling, que é um especialista, ele também é capacitado para arcar com as complicações. Ele sabe quais são as possíveis complicações e o que fazer se elas surgirem. Tem que estar preparado para elas. Isso é o mais importante de tudo. E uma coisa que eu achei interessante, que você citou esse caso, e em uma das reportagens que eu li, falavam que o paciente, que inclusive foi a óbito, ele escolheu fazer o procedimento com essa influencer pelo número de seguidores. Então, assim, é até triste a gente ver isso, mas a gente jamais pode escolher um profissional pelo número de seguidores. O número de seguidores nunca pode estar à frente da formação daquele profissional, da capacidade técnica que ele tem, do estudo que ele fez. Então, é a sua vida que está em jogo, né? A gente tem que olhar muito bem antes, investigar quem que foi esse profissional, é médico, não é?
O que ele faz? Ele se especializou em quê? É confiável? Porque são situações muito delicadas que, se não tiver assistência, podem ter complicações terríveis, né? E esse foi um caso. Esse foi um caso, dos vários casos a questão de se buscar profissionais que não têm capacidade para lidar com o procedimento e com as consequências, traz hoje o que a gente está acompanhando na estética numa frequência muito grande, que é a banalização de coisas que são absurdas. Eu, particularmente, acho inadmissível você não buscar um profissional para cuidar da sua saúde, mesmo que seja por questões estéticas, se ele não tiver um mínimo de capacitação técnica para isso. Colocar a sua vida. Eu fico imaginando essa questão do fenol, e nós estamos chamando para ela, porque ela está em voga, paciente jovem, 27 anos, foi submeter a um procedimento para tentar minimizar aí, salvo engano, segundo as mídias, cicatrizes de acne, e acabou tendo um desfecho dos piores, né? E eu tenho quase certeza que nas escolas de formação, as intercorrências, elas são muito bem pontuadas pelos staffs, pelos profissionais, alertando sempre aquele profissional de que isso pode acontecer e ele tem que estar preparado. E o mais importante, essas intercorrências, elas precisam estar no termo de consentimento informado para amanhã não ter a alegação de que o paciente não sabia. Porque quando nós lidamos com problemas judiciais, são duas vertentes que eu gosto de trabalhar. Uma delas é a alegação de que houve erro médico. Então nós temos que diferenciar o erro médico do risco inerente ao procedimento. E a segunda é a falha na prestação do serviço no que tange à informação. Com o Código de Defesa do Consumidor, as informações hoje elas precisam estar registradas, elas por questão de segurança, e elas precisam ser repassadas e discutidas para o paciente. Então, por exemplo, o risco cardiológico de fenol, ele existe? Existe. Ele é risco inerente ao procedimento. Não significa que vai acontecer, mas ele pode acontecer. Então, naquele termo de consentimento, precisa constar que existem repercussões cardíacas. Na hora de submeter um paciente a isso, o profissional, obviamente, vai fazer uma triagem para verificar se aquele paciente não é cardíaco, se aquele paciente não é um paciente renal, que tem contraindicações. Porque às vezes o paciente bate na porta e fala, eu quero este procedimento. Mas aí cabe ao profissional, numa boa triagem, dizer, esse procedimento não é o mais adequado para você, né? E isso nós precisamos trabalhar. Mesmo que o paciente não retorne insatisfeito, não vou fazer com você, mas você não vai submeter aquele paciente a um risco desnecessário. Até nisso a qualificação se precisa exigir, né? Com certeza. E mesmo que, vamos supor que ele não tenha nenhuma contraindicação e faça o procedimento, sabendo que é um procedimento que tem esse risco de cardio e nefrotoxicidade, tem que ter uma monitorização. O paciente tem que estar monitorizado, ver como é que estão os sinais vitais dele, como é que estão os parâmetros. É o mínimo essa monitorização. E no local que foi feito, nessa clínica, não tinha nada desse suporte. Então, assim, mesmo que o paciente não tenha o risco, poderia acontecer, sim, uma complicação. Que seria minimizada se a gente já tivesse acesso aos dados e sinais vitais do paciente. Compreendi. E uma outra característica importante, falando em procedimentos, o peeling de fenol, ele atinge a camada mais profunda da pele, ele vai até a derme. Então ele tem uma certa profundidade, e quanto maior a profundidade, provavelmente os riscos estão, né, mais aflorados, né? E isso também precisa ser bem trabalhado, bem discutido com o paciente. Já teve alguma complicação legal? Algum paciente que bateu insatisfeito dizendo assim, olha, não gostei, ou então tá errado, alguma coisa nesse sentido? Nunca tive. Até então, nunca tive. De não ter gostado, deixa eu ver, de resultado, não. Até então, não. Mas eu queria até saber como é que deveria ser a conduta nesse caso. Nós trabalhamos muito como um elemento, um termômetro importante em relação a isso, é a relação médico-paciente.
A relação médico-paciente, ela determina um percentual alto de possibilidade de insatisfações ficarem ali e serem contornadas e não se transformarem numa dor de cabeça para o médico, seja judicial ou seja até dentro do próprio CRM, através de processo administrativo. Então eu costumo dizer que o paciente ele tem que ser muito bem tratado, e nós temos hoje, no Brasil ainda temos isso, uma boa relação médico-paciente. Em alguns lugares do mundo essa relação ela é deteriorizada, né, por conta de processos judiciais. Então hoje eu acho que a relação médico-paciente ela é um elemento importante para começar a evitar esse tipo de problema. E as outras são as questões preventivas, né? Prontuário bem preenchido, bem informado, termo de consentimento. Fotografia. Tudo que se puder ser registrado é importante. Para ter o respaldo, E né? quando você junta todos os elementos, não significa que você vai evitar uma dor de cabeça. Mas se ela acontecer, você tem todo o elemento probatório de que a diligência foi feita, os cuidados foram tomados e você vai minimizar o seu risco, né? Principalmente o risco da falta de informação. Então, muito importante, além da relação médico-paciente, sempre a gente escrever muito bem detalhado no Muito prontuário, detalhado tudo no que foi prontuário. feito, fotografia sempre, para mostrar antes, depois. Às vezes um paciente vê uma foto de depois, fala, mas eu não achei que mudou nada. A gente vai no antes, a diferença foi gritante. Gritante. Muito importante. Exatamente. E o termo, né? Termo para todos os procedimentos. Termo para todos os procedimentos, bem descrito, oportunizar a entrega desse termo, o próprio profissional, tá? Eu vejo isso muito na clínica cirúrgica, os termos de consentimento sendo entregues na recepção da internação. E aquele profissional que entregou, o recepcionista, seja lá quem for da equipe, ele não tem conhecimento técnico, nem o dever funcional de informar e discutir aquilo que está no termo. Então, o termo de consentimento, ele é um elemento que precisa ser entregue pelo profissional, oportunizando o paciente ler, tirar suas dúvidas e assinar que está ciente de tudo aquilo. E, se possível, em mais de uma via. Uma via para ele, uma via para o prontuário. Em alguns serviços já tem 3 vias, né? Porque você guarda onde há arquivo por garantia, né? E eu tenho prontuário eletrônico. Esse termo sendo escrito, digitaliza, anexa ele ao prontuário. O que nós temos que fazer é garantir a qualidade da informação e a certeza de que a informação foi inequívoca. Passou para o paciente, ele teve aquela ciência. E uma coisa importante que você falou, Fábio, a qualidade da informação. Às Qualidade vezes a da gente vê informação. muitos termos genéricos que são um escrito para quase tudo que você pode fazer numa clínica, né? Então é importante também a gente especificar ao certo qual o procedimento, né? Não deixar assim tão genérico. Não deixar tão genérico, por quê? Porque nós temos que entender que ele está muito claro para mim. Para o paciente, às vezes, não. Ele está naquela ansiedade de se submeter ao tratamento. Tem um termo técnico lá que ele não quer nem saber o que é, e é um risco potencial que ele precisa ter conhecimento, né? Mas aonde vai terminar essa situação se não é certo? Ela vai terminar no Poder Judiciário. Quem que vai analisar aquela situação? Um magistrado que é leigo. Então, o termo técnico é difícil até para o magistrado poder entender o que aconteceu. Então, eu costumo dizer isso com a evolução dos dizeres das bulas dos medicamentos. Se você pegar as bulas de 20, 30 anos atrás, elas eram técnicas. Ninguém entendia nada. Ninguém entendia. E não era para entender. Ela não era feita para o paciente. Isso hoje até é um problema, porque com o Código de Defesa do Consumidor, as informações técnicas passaram a ficar mais tranquilas. Eu tenho um eritema na pele. Não, peraí. A pele pode ficar avermelhada, a pele... O paciente precisa entender, porque né? eritema ele não sabe o que é, o magistrado não sabe o que é. Então essa evolução da informação, ela precisa chegar aos consultórios e ela precisa estar acessível para os pacientes. Então não adianta você fazer um termo de consentimento perfeito, resguardar todas as informações, mas se elas forem técnicas e fugir da compreensão do homem comum. Ela realmente, para a justiça, ela tem grande possibilidade de
tem validade. Não tem a validade. É o cuidado que nós temos que ter na hora de elaborar e de informar para o paciente. Interessante, Fábio. Vou até checar os termos da minha clínica, como é que estão. Isso é importante. Doutora Mariana, eu gostaria de agradecer. Foi maravilhoso o papo. Eu estou vendo que nós temos assunto para transcorrer em outras oportunidades. Muito obrigado por ter aberto a sua agenda, estar conosco aqui contribuindo com esse podcast. Eu que agradeço, foi uma excelente conversa e estou à disposição se mais para frente surgirem outros temas para a gente conversar. Com certeza. Muito obrigado, um grande abraço. Finalizamos mais um e espero que as dúvidas possam surgir. Nós estamos à disposição aqui para esclarecer aquilo que for necessário a todos os nossos espectadores. Grande abraço a todos.